Aí um doutor inventa uma máquina do tempo, né, que ele viaja para o futuro 100 anos e volta, né? Certo. Quando ele volta, aí o grupo dele, de professores, tem um deles que está escrevendo um livro. Nesse livro tem coisas boas e tal, só que o teólogo que viajou, ele é contra a, a venda desse livro, né? Aí bate em boca os dois e ele fala por quê. Porque no livro, assim, não diz assim diretamente, mas fazendo uma interpretação. No livro está tirando o poder que há no nome de Jesus. Tem um exemplo assim, falar para o menino que é proibido roubar, é errado. É errado. Aí o professor pergunta, mas por que errado? Você diz, não, porque o que falar é proibido roubar porque Jesus falou. É muito bom esse filme, muito interessante. Aí eu lembrei do filme porque o senhor falou sobre as coisas que estão se perdendo. Sim. Né? E há décadas atrás, famílias se reúnem na hora do almoço, na hora da ceia, na hora do café, famílias se reuniam nas mesas, sendo evangélicos ou católicos, ou praticantes ou não, pelo menos eles se reuniam e davam ações de graça. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia cada um vai no fogão, pega o seu prato, aí um vai para o quarto, outro vai para a sala, outro vai para lá de fora, né? Então está com o prato na mesa, não está com o prato numa mão e o celular na outra. Mas como você falou, perdeu então essa, entre aspas, reunião familiar. É terrível, né? E tudo isso aí a gente como evangélico sabemos que é estratégia do diabo para desunir as famílias. Sim. Aqui mesmo em casa, a Lúcia, quando ela faz isso, eu fico tão indignado. Uma vez ela mandou, duas vezes aconteceu. Eu estava aqui no meu quarto, já falando para dormir, era 20 para meia-noite mais ou menos. Ela mandou um WhatsApp para mim, ele tinha brigado, né, discutido, mandou um WhatsApp para mim. Aí, isso aqui está aqui no meu quarto, fui lá no quarto dela. Fala, não, fala agora. Não. Tem que conversar, vamos conversar face a face. Frente a frente. Sim. Não, mas boa noite, eu vou dormir. Não, então por que você manda WhatsApp? Não faça isso. Outra vez ela estava aqui na sala, e a sala é aqui do lado do meu quarto, mandou usar para mim também de alguma coisa, que eu não lembro o que foi. Eu fui lá. Eu falei, não faça isso. Se você vai falar alguma coisa comigo, você bate na porta do meu quarto ou me chama. Mas não faça isso. Aí eu falei para ela que isso é coisa do diabo para desestruturar a nossa aliança. Então não permita isso. E, então, só pegando o gancho aí que o senhor falou, que são coisas que estão caindo, entre aspas, no modernismo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de ou a ciência, né? Por se multiplicar a ciência, o amor de muitos esfria. Não é o caso aqui, mas é assim, ó. Com relação ao número 666, existem muitas coisas, né? O 666. Eu já dei alguma explicação lá no começo, a gente falando que é a operação do diabo na mente, que Jesus lá, ele falou não só para os judeus, mas para nós, que a gente colocasse em nossa mente, inculcasse a palavra de Deus, né, na nossa mente. Que quando se fala de marca, a marca de Deus, ela é na nossa mente e nas nossas mãos. Ou seja, na mente e nas nossas ações, né? Nos nossos pensamentos e nas nossas ações. O número 666, que é número de homem, não de um homem, né? Então isso daí engloba a humanidade. O número 6 em hebraico é a letra Vav, tá certo? Então lá tá Vav, 666, 666. Só que a letra Vav, quando vem para o português, sabe qual letra que ela cai? W. www. Por aí você vai. Então isso tem entrado na mente da maioria de nós, seres humanos, e tem feito com que a gente perca o amor, né? Perca a paixão por determinadas coisas que deveríamos ter. Muitos casamentos hoje, muitos
noivados, muitos namoros, o www tem tirado, né, o companheirismo, a amizade que tem que ter entre o casal, porque o casal, ele não pode ser somente, nós somos dois corpos. Tudo bem, você é um casal, dois corpos, tudo bem, mas só isso não vai resolver seu problema. Porque se resolvesse, Deus não viria, principalmente lá atrás, protegendo a mulher de certas coisas terríveis que os homens já faziam naquela época e continuam fazendo de uma certa forma agora. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. A gente está perdendo amizades, companheirismo, dentro das igrejas é uma confusão violenta. Como eu falei, eu estou há 43 anos aí acompanhando o evangelho. Eu lá atrás, na Zona Leste, eu vou falar da Zona Leste, e no Jabaquara também, eu ajudei pastores assim que a cabeça dos caras era terrível. Terrível, terrível, terrível. O que eles faziam, parecia que eles eram deuses, queriam ser donos da igreja, queriam ser dono da situação. Eles mesmo do próprio altar começavam a fofoca. Do próprio altar. O pior é que eles jogavam para o povo. Eles começavam e eles jogavam para o povo. E isso é uma coisa assim que você fala assim, meu Deus, como é que pode? Então, ou nós servimos a Deus conforme a Bíblia manda, ou servimos como nós queremos. Muitas pessoas dizem que serve a Deus do jeito dela. Jesus não se serve do meu jeito. Jesus se serve do jeito dele. Gente, se a gente for pegar a palavra de Deus, alguns está aparecendo aí muito pastor, pregando um evangelho genuíno. Tá mesmo, maravilhoso. Mas se a gente for pegar a Bíblia no conceito, olha, não precisa ser teólogo não, tá? É que na verdade para mim todo crente é teólogo. Lê a Bíblia, é teólogo, não tem jeito. Procura estudar por mínimo, ou se sabe muito ou se sabe pouco, ele é um teólogo. Não tem como fugir disso. Mas se nós pegarmos as palavras de Jesus, né, e formos de uma forma correta, você vai começar a ter uma outra compreensão. Quer ver? Jesus disse assim, o meu Deus e o vosso Deus. Pega isso. Tenta pegar isso daí. Ele orava, ele foi lá para o Getsemane e orou a quem? A Deus. Aí você começa... Aí, existem palavras que foram eu não sei se propositalmente, eu não sei se a ideia de quem, do escriba lá, de quem traduziu, por ler aquilo, ele entendeu outra coisa, mas olha assim, quando você vai no original, por exemplo, que você pega os sábios, que é chamado de 3 reis magos, eles nem eram 3 e nem eram reis, tá? Já começa por aí. Mas eles eram sábios, que foram lá, pessoas conhecedoras das escrituras, eles viram a estrela. Por que eles sabiam? Porque aqueles caras eram judeus, eram homens sábios, homens que estudavam a escritura e viram a estrela do Senhor, a estrela de Jacó, eles viram e foram lá. Eles não foram para adorar uma criança, eles foram para homenagear. Já começa aí. Aí você encontra Jesus falando assim, o cara, bom mestre, por que me chama bom? Ele diz que bom só é Deus. Então a gente precisa aprender a escutar melhor, a entender melhor. Isso também é um casamento. Vamos lá, nós somos casados com a Bíblia, eu sou casado com a palavra. Então eu preciso escutar melhor. Então eu preciso escutar melhor a minha esposa, eu preciso escutar melhor o marido, eu preciso escutar melhor o filho, eu preciso... A Bia vai ser uma médica, tá? Daqui a pouco ela é uma médica. O que ela vai precisar fazer? Escutar. Senão ela vai ser uma médica que nem esses médicos doidos que tá por aí, que não escuta o paciente. Vai precisar escutar. Eu até brinco aqui em casa, a cachorra passou mal, levamos a cadelinha no veterinário sem ela saber falar, o cara sabia tudo que ela tinha. Ela não precisou falar, mas ele escutou o que o cachorrinho estava sentindo. Então, na nossa vida, nós precisamos aprender a escutar. Às vezes eu converso com o cara e falei, gente, mas a coisa é muito simples, a gente é que está complicando.
Não, porque eu falei, tá bom, só que no final de todas as coisas, Jesus vai pegar o reino e devolver a quem de direito. E quem tem é de direito? O Deus Criador. Aí Jesus fala assim, orem, vocês não sabem orar, orem, peçam em meu nome. Peraí, pedir em nome de Jesus é orar para Jesus? Aí você fala, não, peraí, tem alguma coisa, eu devo estar orando errado mesmo. Então eu oro ao Pai pedindo em nome de Jesus. Porque foi Ele que morreu por mim, foi Ele que se sacrificou por mim, foi Ele que deu a vida por mim. Então quando eu oro em nome de Jesus, quem que Deus vai ver? Jesus na minha vida. Então ele vai ver o sacrifício do seu filho, que ele morreu por mim, que ele me comprou, que ele me salvou, que ele me libertou, que ele me tornou uma pessoa livre e vai, se for da vontade dele, me atender se a minha oração estiver de acordo com ele. Então nós fazemos muita confusão por não saber ouvir. Às vezes a gente pega uma parábola dessa, vamos entrar na parábola de novo, né? E a gente viu aí pessoas que pediu, rogo-te que me deixe por excusado. Então aí possui alguns aspectos em vários níveis de entendimento, né? É claro, você pode pegar aí, nesse contexto, sem se aprofundar muito, e vai dar uma bela explicação. Maravilha! Tá? Mas para entender isso melhor, a gente também precisa entrar na contextualização, né? que o Senhor Jesus usou. Então essas pessoas aí, por exemplo, essas pessoas que pediram para ser excusadas, vocês sabiam que elas tinham, pela própria palavra, elas tinham o direito da escusa? Um ia casar, um tinha o campo, a casa. Vocês sabiam que essas pessoas tinham? Eles eram isentos até de guerrear. Aí é que começa, então a gente vai entender um contexto. Por trás disso tudo, essas pessoas que pediram para não participar, elas tinham direito. Aí você tem que ir lá no capítulo 20 de Deuteronômio para entender. Tá? Isso é uma contextualização. Tá? Então esse texto aí, ele vem à mente juntamente com essa frase que gera discussão. Bem-aventurado o homem que participa do banquete do reino de Deus. Então essa parábola, ela vem, Jesus começa ela para responder, quem é o homem que irá usufruir desse banquete? Quem é? Porque lá, apesar deles tentarem usar um contexto que já existia lá na Torá, no livro das instruções, que nós conhecemos como Velho Testamento, eu já falei, Torá significa instrução, não é Velho Testamento, é instrução. Então nessa instrução existia sim, o homem podia sim, nem covarde devia participar de guerra, tá? Mas aí existe uma coisa por trás, tá certo? Os sábios, eles diziam assim, ó, que isso pode ser comparado a um rei que convidou seus servos para um banquete, porém ele não marcou dia nem hora. É uma coisa sobre aviso. É agora, o rei decidiu. Então os servos sábios, eles se vestiram propriamente e se colocaram à porta do palácio dizendo, a gente tem que estar preparado, pois nada falta no palácio. Aí eu pegando isso, aí você pode imaginar que Jesus disse que foi o quê? Preparar lugar. Então, se Jesus já foi preparar lugar, nós temos que estar o quê? Preparados. Nós temos que estar com as nossas vestes prontas. Porque eu só posso ser excusado se for em questão de guerra. Aqui não. Já é um convite para uma festa, para um banquete. E eu tenho que estar preparado. Então, o que os tolos fizeram? Os tolos voltaram a fazer as suas tarefas do cotidiano, do dia a dia. Tá certo? Eles diziam, poderia acontecer um banquete sem haver primeiro uma preparação? Olha só a cabeça do tolo. Então é a mesma coisa que dizer, Jesus não vem agora. Jesus ainda vai demorar. Geralmente quem não conhece as escrituras tem essa ideia. Já faz 2000 anos. Mas gente, a gente pode ser chamado a qualquer momento.
Qual o nosso veículo, por enquanto, de partida daqui? É a morte. E a morte pode me encontrar em qualquer lugar, de qualquer maneira, através de uma doença, posso ser atropelado por um avião, né, nem por um carro, como já vem aí cair no avião, que o avião já caiu em estrada, essas coisas todas. E se a gente estiver preparado, a gente vai estar pronto para ouvir a exigência do rei. De repente o rei exige a presença de todos os seus servos para o banquete. Então, quem entrou preparado é sábio. O tolo, eles estão ainda com as roupas de trabalho e sem preparo algum. O que está acontecendo no evangelho hoje é brincadeira. Né? É brincadeira. As pessoas querem encher a igreja de pessoas. E eu quero saber para quê? Para que elas sejam salvas, para que elas sejam conduzidas para uma vida digna, porque hoje você encontra crente corrupto, ladrão, continua mentiroso, continua fofoqueiro, continua intrigueiro, continua maltratando de esposa, maltratando o marido, maltratando o filho, continua não sendo obediente no trabalho, não respeita nada nem ninguém. Fala para mim, que preparo tem essas pessoas e que perigo elas correm? Porque as roupas, os trajos, os andrajos humanos ainda são os mesmos. São os antigos. Não adianta a gente ser crente só lá dentro de um lugar que a gente chama de igreja. Porque a pequena igreja começa em casa. Né? Eu não sou a igreja, mas eu sou o templo do Espírito de Deus. Deus não habita em templo feito... As igrejas podem fazer os templos mais lindos que forem. Deus não habita lá. Ele habita em cada um de nós se dermos lugar. Aí o rei vai se alegrar com quem? Ué, ele vai se alegrar com o servo sábio. E com o servo tolo? Ué, ele vai se irritar com o tolo. O tolo não está preparado. O tolo está com as vestes ainda do cotidiano, roupas sujas, roupas rasgadas, roupas rotas. Está ainda vivendo com um pecadinho de estimação. Porque acredita que Deus é amor, ele vai salvar todo mundo de qualquer jeito. Não vai. Porque existe a justiça. A santidade de Deus exige justiça. O caráter de Deus exige justiça. O mundo já está passando por isso. As pessoas comuns, as pessoas que acreditam que Deus é só amor, ela não está nem aí. Ela não está preocupada em como agir. O mundo já está sofrendo as consequências do pecado da humanidade. Já está sofrendo. É muito calor, é muito frio, é muito isso, é muito aquilo. O mundo, por quê? Porque a vida está se afastando. A vida está se afastando porque o juízo de Deus está vindo. Ah, mas está vindo lentamente. E graças a Deus que está vindo lento. Porque assim há a possibilidade de muitos ainda se converterem. Há muitos bandidos, muitos estrupadores, muitos mentirosos, muitos isso, muitos aquilo. Há muita gente precisando ainda serem salvos, né? Serem conduzidos a Cristo. Então, aqueles que estão adornados, aqueles que estão preparados, eles se assentarão à mesa para comer e beber. Com quem? Com Cristo. Mas se a pessoa não está propriamente vestida, se nós não estamos vestidos para o grande banquete, a gente vai ficar em pé, como meros espectadores. Não vamos poder sentar à mesa. Não vamos poder participar disso aí. Então, quando eu mostrei lá Deuteronômio 20, é para se ter a ideia que realmente, por causa de guerra, né? Por causa de guerra, por causa de casamento, se a pessoa acabou de casar, ainda não desfrutou do seu casamento, o Deus mesmo falou, não, esses não devem ir para a guerra. Ah, senão a sua casa está lá fazendo a sua casa, mas ele nem desfrutou do seu lar, não tem que ir para a guerra. Se é covarde, para, não vá para a guerra. Mas mesmo assim, essas pessoas tinham que estar preparados na instrução
de Deus. Alguém veio falar comigo sobre Velho e Novo Testamento, eu falei para ele, olha, hoje o pouco que eu aprendi eu não preciso do Novo Testamento para pregar. Porque o Novo Testamento nada mais é do que a própria Torá. O Yeshua que está no chamado Novo Testamento é o mesmo que está lá atrás, no que nós chamamos de Velho Testamento. Quer falar de Jesus? Pega o primeiro versículo da Bíblia, de Gênesis. Jesus está ali no primeiro versículo. No primeiro versículo ele já está ali. Então aqui é só o cumprimento da promessa de lá. Ou seja, é a continuação. Né? Nós temos aqui essa continuação. Mas a gente precisa, como sábio, estarmos preparados hoje, a qualquer momento, para a vinda desse Messias, para participar desse banquete. E como vai ser o banquete? O banquete vai ser o que nós vimos aí. Todos juntos, numa mesa, reunidos, comendo e bebendo com o Senhor Jesus. Olha que maravilha. Então essa parábola aí, ele se assemelha, o que esse sábio disse, se assemelha ao ensino de Jesus sobre o banquete aí, sobre o convidado despreparado para o banquete de Mateus 22:10. E as muitas outras parábolas sobre sábios e tolos, que é a mesma coisa, despreparados ou preguiçosos. Tá? Então, é a mesma coisa. O caminho que o mundo está indo, o sistema do anticristo já está se operando. Olha, a igreja hoje, para chegar ao ponto de ser a igreja do primeiro século, vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho. E tem igreja que não chegará mais nem um quarto. Porque a igreja só está preocupada em cantar. É só gente querendo se mostrar. É só gente querendo ser pastor, querendo ser apóstolo, querendo ser ungido. Porque eu sou ungido, porque Deus me chamou. É uma ladainha desgranhenta. Eu chamo de desgraçada. É uma coisa sem graça. Aí são pastores despreparados, apóstolos despreparados, missionários despreparados, evangelistas despreparados. O que vai criar? Uma igreja completamente despreparada. Uma coisa que eu aprendi no Evangelho há muitos anos atrás foi que a igreja depende de seus líderes. Se seu líder é fraco, a igreja será fraca. Para que Israel fosse forte, ela tinha que ter líderes fortes. Não é isso? Ela tinha um cara tipo Gideão. Gideão peitou o anjo. Vai nessa tua força, varão valoroso, que Deus é contigo. Ah, é? Se Deus é com a gente, por que está acontecendo toda essa pegada aí? Olha só! Se é qualquer um de nós hoje, os crentes pentecostais, vai se tremer, pá! Vai sair rodando, pipocando. O cara não. O cara era forte, o cara foi lá e o que é? Se é com a gente, então por que é essa pegada aí? Olha do que Deus gostou dele. Olha o tipo de homem que Deus escolheu, um cara que encarava. Não era um cara que se escondia. Hoje, qual é a preocupação dos crentes hoje, pessoal? Não é com o seu próprio nome? A preocupação dos crentes hoje é com o próprio nome dele. Estão manchando a mim. E lá Deus está preocupado com a tua imagem? E lá Deus está preocupado com você, porque você é o que você deixou de ser? É ir de pregar o evangelho a toda criatura, não é ir de mostrar o teu nome para toda criatura, ir de mostrar a tua imagem para toda criatura. Vai lá e mostra que eu sou contigo. Ué, não foi isso que Deus falou, não. Eu estarei contigo, vai que eu estarei contigo. Se as pessoas vão acreditar ou não que Deus está comigo, com você, que grande homem de Deus, que grande coisa nenhuma. Quando uma pessoa, irmão, ela quer mostrar demais, quando as pessoas, isso eu aprendi com experiência, tá? Quando as pessoas começam, eu tenho o Espírito de Deus, essas são as pessoas mais vazias que eu já conheci na minha vida. É a velha história da carroça vazia. O
pai andando com o filho na estrada, o filho ouve um barulho. Pai, eu estou ouvindo um barulho. Aí o pai presta atenção e diz, é barulho de uma carroça. Pai, o barulho aumentou. É porque é o barulho de uma carroça vazia. Pode reparar, irmão, sem julgar, mas só prestando atenção. Na verdade tem que julgar sim, tá? Temos que julgar sim. Todo pastor, missionário, pregador, evangelista que diz que você não pode julgar, eles são mentirosos. A Bíblia diz, julgai segundo a reta justiça. Não é segundo a aparência, é segundo a reta justiça. Então repare se esses caras não é que nem carroça vazia, faz muito barulho. Porque eu pregar é fácil, viver é o problema. Viver é o problema. Eu ajudei lá em São Miguel Paulista, no Jabaquara, em Diadema, pastores que faziam muito barulho. Tinha gente que falava assim para mim, nossa, irmão Luiz, como é que você consegue ficar com essa gente? Falei, então, eu consigo porque eu tenho que ficar, é na marra. Às vezes é por causa de uma ovelha que Deus me manda aqui. E eu tenho que ficar por causa dessa ovelha. Você sabe, Bia, Celinha, Genival, vocês sabem o quanto é difícil para mim ficar numa igreja ignorante que eu chegava a passar 2, 3 anos? O quanto era difícil para mim, eu reclamava muito com Deus. Mas por quê? Porque tinha uma ovelha lá. Tinha uma ovelha lá. Que Deus queria que fosse preparada, que eu ajudasse a preparar de uma forma melhor.